Marcos capítulo 10. Vamos ao verso de número 17. Olha só que coisa linda. Não adianta se ajoelhar diante de Cristo, adorá-lo, porque Jesus não vai receber a tua adoração se você primeiro não honrar ao Pai. Dê só uma cutucadinha na pessoa do lado e diga assim para ele: acaba com a tua religiosidade. Diz assim para ele baixinho, para ninguém ouvir, tá? Para ninguém saber que você está falando. Para de ter muitas revelações. Isso. Diz assim para ele a respeito dos outros. Agora diga assim: ore a Deus, para que Deus fale com você sobre você mesmo. Prazer em conhecer Missão Mundial Tabernáculo de Profetas. Bom, vamos arrumar a casa primeiro e depois pedir para os outros arrumarem. Tá bom? E pondo-se a caminho, veio um homem correndo até ele, que se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que é que você me chama bom? Não há ninguém bom senão um Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não terás falso testemunho, a ninguém defraudarás, honra teu pai e tua mãe. Mas ele replicou-lhe: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, fixando os olhos nele, o amou. Jesus, fixando os olhos nele, fez o quê? O amou. Então Jesus ama primeiro para dizer depois. Cutuca aí, diz assim: aprendeu? Diga assim: ame primeiro. Uma parte te falta. Jesus dizendo para o menino, para o rapaz, para esse homem: uma parte te falta. Vai, vende tudo o que tens e distribui-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, entristecido por esta palavra, retirou-se com a sua alma triste, porque ele possuía muitas possessões. Então Jesus, olhando em redor, disse aos discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm muitas riquezas. E os discípulos se assustaram por causa dessa palavra. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é aos que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Com isso eles ficaram ainda mais assustados, dizendo entre eles: ué, quem é então que poderá se salvar? Só até aqui. Eu preciso trazer uma revelação de cuidado e de amor para você. A primeira delas é que dos 10 mandamentos, Jesus fez questão de descrever 6 para ele. Então 6 dos 10, Jesus veio fazendo a fila. E ele parou no 6º. E o melhor de tudo é que Jesus não começou do primeiro.
Jesus ele foi escolhendo aquilo que pelo olhar e pelo amor derramado foi trazido a Jesus a resposta do que aquele jovem, aquele homem não conseguia refletir de volta para Jesus. Conhecer Jesus é você conseguir se ver na pessoa de Jesus. E é Jesus estar vendo a pessoa dele na sua própria pessoa. Isso é conhecer a Jesus Cristo. Então, quando Jesus, interpelado por aquele homem, parou no caminho, Jesus ele fez questão de dar atenção. E quando ele deu atenção, ele perguntou para os céus: qual é o propósito desse cara estar aqui comigo? Então não fique pensando que todas as vezes que você entra na igreja, o Espírito de Deus não interpela aos céus a respeito do porquê é que você veio na igreja, a fim de que possa ser derramado sobre a tua vida a medida proporcional, a medida receptiva, para que a palavra de Deus não volte vazia, segundo a intenção para o qual você veio na igreja aquele dia. Mas a palavra de Deus, ela não vai saciar os seus desejos abruptos carnais, não. A palavra de Deus, ela vai saciar, responder e derramar sobre a sua vida a palavra proporcional ao cumprimento dos propósitos de Deus para a sua vida. Então é por isso que muitas vezes nós nos entristecemos com o que ouvimos, assim como esse jovem se entristeceu. Ele não entristeceu porque Jesus foi grosseiro com ele, porque nós já vimos que a primeira coisa que Jesus fez com aquele jovem foi o quê? Amar. Quando essa virtude chamada amor é derramada sobre a vida de alguém, você consegue receber dessa pessoa tudo o que ela é, a não ser que o teu amor não seja amor de Deus. Todas as vezes que nós derramamos o amor de Deus, a cortina da revelação da alma se abre diante dos nossos olhos. A alma daquela pessoa fica desnuda diante de nós, porque nós a estamos amando. É justamente por isso que a Bíblia Sagrada diz que nada fica encoberto diante dos olhos de Deus. E os olhos de Deus, para olhar para a terra e não consumi-la, a única forma de Deus olhar para nós e nós não sermos consumidos é através do quê? Do amor. Então todas as vezes que Deus nos ama e Ele olha para nós com esse amor, não adianta esconder nada de Deus, Ele já te amou. E mais, Ele já te perdoou. E mais, Ele já te restaurou. O problema é você querer ou não. É você querer sair do estado de letalidade, de morte espiritual, para ser ressurreto por esse amor, para ser restaurado por esse amor, para ser curado por esse amor. Porque tem coisas na nossa vida que nós sofremos abusos, não somente espirituais, não somente carnais, mas principalmente abusos dos propósitos que Deus já derramou na nossa vida. Nós abusamos dos propósitos. Deus nos dá um propósito e nós queremos usar esse propósito em benefício próprio. Nós queremos tirar o que é nosso do propósito para que Deus possa cumprir o que é dele. Nós queremos fazer primeiro. É o que esse rapaz está fazendo, porque a mensagem que Jesus pregou incomodou ele. E a mensagem incomodou ele pelo Espírito. Ele não foi incomodado na carne dele. A mensagem de Deus não nos incomoda na nossa carne. A mensagem de Deus é espiritual. Repete comigo, diga espiritual. O espiritual não se manifesta no carnal. A mensagem de Deus pregada vai para a tua área espiritual. Vai para o Espírito dentro do Espírito. A tua vida tem uma área espiritual e lá mora o Espírito Santo. Quando Deus fala, essa palavra vai e o Espírito Santo toma posse dela. Quando o Espírito Santo toma posse dessa palavra, o Espírito Santo vai à tua alma. E ele chega para a tua alma e pergunta: por que estás abatido, a minha alma? E aí,
Ele diz assim: crede em Deus. Olha a palavra que ele está falando para você. E aí você diz: mas eu não posso crer em Deus. Por quê? Porque do outro lado da carne é que está querendo puxar a alma, os sentidos, para que ele possa ter os desejos saciados. Mas o Espírito Santo não trabalha com desejos. O Espírito Santo trabalha com promessas e propósitos. Então esse jovem, ele ouve uma palavra. E quando ele ouve essa palavra, ele fica perturbado na sua alma. Porque o Espírito pegou a palavra. Diga assim: Satanás, hoje eu pego essa palavra. Vocês viram a peça aqui? Como é que funciona a letargia do sono pecador? Como é que funciona a letargia do sonho, do desejo? Como é que funciona a letargia daquilo que eu vou colocando em primeiro lugar e vou deixando Deus para trás? É assim que funciona. E no mesmo ambiente é capaz que Jesus esteja e os demônios também estejam. Só que Jesus, ele só vai fazer a parte dele quando a sua alma clamar por ele. Quando o seu corpo vibrar na mesma relação do Espírito. Então Jesus vai lá e trabalha a favor daqueles que nele confia, crê. Então esse rapaz tribulado vai e adora. E adora. Só que ele adora querendo uma resposta. E ele adora a Jesus. E Jesus aqui não merecia ser adorado. É por isso que Jesus dá-lhe logo uma paulada de primeira. Ele chama Jesus de bom mestre. E Jesus chega perto e diz assim: bom, eu? Aí Jesus já pegou. Diz assim: Jesus pegou. O que foi que Jesus pegou? Ele adora a quem tem a resposta que ele quer. Ele não adora a Deus. E quantos de nós somos assim? Se você tem a resposta que eu quero, se você tem o dinheiro que eu preciso, se você tem o remédio que eu preciso, e a gente vai adorando. Mas aí Jesus põe ele no devido lugar. Não existe alvo a ser adorado, senão um Deus. Ele não diz a Deus, porque pelo que Jesus está vendo nele, Jesus vê que qualquer um que tiver a solução se torna Deus da vida dele. Então Jesus diz um Deus, e essa palavra um Deus é o Elohim, que substituiu o tetragrama no Antigo Testamento. Então aquele jovem entendeu bem o que Jesus estava dizendo. E aí Jesus chega para ele e diz assim: sabes os mandamentos? Jesus não perguntou: você cumpre os mandamentos? Jesus perguntou: você sabe os mandamentos? E Jesus não deixou ele responder, porque Jesus já sabia que qualquer resposta que aquele jovem desse, ele ia piorar a situação. Então Jesus não pergunta primeiro: você ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo? Se Jesus perguntar isso, checkmate, acabou a conversa, vamos embora para casa, o menino já sai varrido. Mas Jesus quis dar chance de arrependimento. Então Jesus começa: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém defraudarás, honrarás o teu pai e a tua. O que Jesus falou aqui? Os mandamentos que lida com o próximo. Jesus não falou nenhum mandamento que lida com o céu. Jesus só jogou para ele mandamento que lida com o próximo. Jesus não falou nada com o negócio de céu, com o negócio de... Não. E aí Jesus chega para ele e dá a oportunidade de resposta. E o jovem acaba de se lascar, porque ele diz: eu cumpro tudo isso. Você cumpre? Tá bom. Já que eu te dei todos os mandamentos ao respeito do teu próximo, então vende tudo que você tem e dá o dinheiro para o teu próximo. Essa é a conversa aqui. Jesus, ele não está querendo saber a respeito de quanto você é religioso. Jesus está querendo saber o quanto você ama o teu próximo.
Porque se você não ama o teu próximo, primeiro, você não ama você mesmo, e muito menos a Deus que fez você e o teu próximo. A Deus que é Senhor do seu próximo e Senhor de você mesmo. Então, ele fica triste. Preste atenção, ele fica triste. Posso ser sincero com vocês, sim ou não? Diga assim, deve. Isso. Esse rapaz, ele tem um grande problema. Sabe como é? Ele não conhecia pobres o suficiente para poder distribuir a fazenda dele. É um homem de poucos relacionamentos. Geralmente quem é rico tem poucos relacionamentos. E o cristão verdadeiro, ele se relaciona bem com todo mundo. Não é todo mundo, é todo o mundo. Porque o mundo é o lugar onde Deus nos ordenou para ir pregar o evangelho a toda criatura. Então, gente rica que tem nojo de gente pobre, gente rica que quando passa vê uma ferida aberta na calçada e diz que nojo, eu já sei qual é o teu futuro. Porque você ia ter nojo das chagas que Jesus teve. Só que aquelas chagas foram feitas por minha causa. Então a passagem da Bíblia que diz assim: quando eu tive sede, você me deu de beber. Quando eu tive fome, você me deu de comer. Quando eu tive frio, você me deu uma blusa para vestir. Quando eu estava nu, você arrancou a tua roupa e me deu, para que eu pudesse deixar de passar vergonha. Então muitas vezes eu passo por Jesus na rua e digo, que nojo. Eu passo por Jesus na rua e digo, não tenho água. E a garrafa d'água do lado aqui. Teve um dia que nós estávamos chegando muito tarde, acho que da Igreja Deus é Amor, nós paramos no lugar para comer, e tinha um rapaz sentado, ele disse assim, Senhor, Senhor. Eu disse assim, na volta eu falo com você. Ele falou, não, Senhor, não, presta atenção, eu não quero dinheiro, não. Aquilo que o Senhor puder me dar de comer é o que eu quero. Eu estou aqui já umas 6 horas sentado e ninguém me dá de comer. Jesus, ele falou no meu coração assim, e se for eu? Ele só falou isso aí, e se for eu? Entramos em Samuel, fomos lá, comprei um lanche para ele primeiro, busquei o lanche dele primeiro, fui lá, servi a ele primeiro e depois eu fui fazer o que eu tinha que fazer. Porque no mínimo nós temos que ter esta sensibilidade com o que Jesus está falando a cada instante conosco. Ele diz assim, Senhor, eu tenho feito tudo isso. Jesus falou, então legal, joia, é isso mesmo, então vende tudo. Você não precisa de tudo isso. Entrega lá. Aí Jesus revelou o motivo. Toma a tua cruz e me segue. Você tem ideia de quem era esse cara, mano? Você tem a perspectiva de quem era esse rapaz, quem era esse homem? Jesus, na Bíblia, ele só chamou 12 para estar com ele. Você sabe quem era esse cara? Era o 13º. O que iria entrar no lugar de Judas, que Jesus já sabia que iria traí-lo. Esse cara talvez fosse o cara que o Espírito Santo encheria de uma determinada forma que nós não precisaríamos do apóstolo Paulo. E ele amou mais aquilo que ele tinha do que aquilo que Deus tinha para dar para ele. É algo que é para parar a vida e perguntar o quanto e quantas vezes eu já não fiz isso com Cristo. O quanto e quantas vezes eu já não amei mais o que eu tinha do que aquilo que Deus tinha para me dar. Do que aquilo que Ele preparou para mim. Ele só disse para mim assim, cara, toma a tua cruz, ou seja, pega todos os seus problemas e me segue. Jesus não disse para ele ser santo. Jesus disse, pega todos os seus problemas, a sua cruz, e me segue. Eles vão ser resolvidos enquanto você caminha comigo. Não sei se você pegou. Pega
tua cruz e me segue. Eles vão ser resolvidos enquanto você caminha comigo. Agora presta atenção, não é caminhar na frente, é aquele que vir após mim. Então nós não podemos passar na frente de Jesus. Jesus vai na frente, nos mostra o caminho, nós vamos caminhando e naturalmente as coisas vão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se há coisas que os céus precisam fazer ao nosso favor, hoje Deus vai liberar a passagem. Mas que você conscientemente esteja com a tua cruz nas suas costas. Não diga que você é perfeito, não diga que você não tem erro, não diga que você cumpre todos os mandamentos. Essa conversa de falsa adoração e falsa religiosidade não engana Jesus. Então não diz que você conhece, que você sabe, que você está cansado de ouvir essa mensagem. Não confunda o Espírito Santo com o espírito de porco. O Espírito Santo é sábio. O Espírito Santo é carinhoso. O Espírito Santo é amoroso. Mas se tem uma coisa que os céus nos revelam é: não mintam para o Espírito Santo. Seja sincero com o Espírito Santo. Tá ruim, tá bom, tá falho, tá fraco, e assim por diante. E quanto pior você estiver, para o céu é melhor. Vou repetir que você não pegou. Quanto pior você estiver, para o céu, o terreno para Deus trabalhar no teu coração é melhor. Quanto pior estiver, mais forte você será, mais vencedor você será, mais cheio do Espírito Santo você será, mais necessitado de Deus você está. Então não chega com soberba alta não, porque a soberba precede a queda. E quando você cair, aí é que você vai estar bom, porque o cair é do homem e mais uma vez o levantar é de Deus. Não adianta tentar levantar sozinho. Deus tem quantos socos na tua cara for necessário para te derrubar e te nocautear. Entenda isso. Se rende. Mano, se rende. Para de achar que você sabe tudo. Para de achar que você tem saída. Uma coisa eu vou lhe dizer, se você soubesse tudo e tivesse saída para tudo, um lugar que você não estaria hoje era aqui. Tu estava em Dubai. Não estava aqui, você estava gastando dinheiro em Dubai, irmão. Você estava lá na Grécia. Se fosse inteligente, um lugar que você não estaria no Brasil. E nem também na faixa de Gaza, pelo amor de Deus. Você ia escolher qualquer outro lugar aí para gastar o seu dinheiro. Você sabe tudo, você tem grana. Mas eu não sei se vocês perceberam que dos últimos 4 anos para cá, tudo quanto é rico crente está fazendo live na internet e dando dinheiro para pobre. Porque eles sabem que se eles não fizerem isso, eles vão para o inferno sendo crente com o dinheiro que eles têm. Então põe lá o carrinho, escreve carro novo, pega lá uma verdura, escreve 1 mês de supermercado e interpela o cara na rua e troca uma ideia com o cara e assim por diante, vai dando dinheiro. É o Silvio Santos da plebe. Silvio Santos, que é Silvio Santos, foi judeu até a hora que a morte bateu na porta dele e disse: te prepara que eu vou te levar. Pronto, aceitou Jesus como Salvador. É assim que funciona. Todo mundo sabe do fim. Tem uns que Deus vai avisar e tem outros que Deus não avisa. Todo mundo sabe que se não tiver Jesus, o bicho vai pegar, vai para o inferno. Agora, o pior de tudo é nós sabermos a respeito de Jesus, nós estarmos dentro da casa, ouvirmos a palavra e ficarmos psiquicamente superiores ao ministro para saber o que ele quer de mim, o que ele quer chegar, logo ele vai pedir. Tu vai para o inferno com toda a tua indagação. Então para. Por que está duro assim? Duro porque é o último dia. Tem gente aqui que só aparece na igreja no domingo. Eu só consigo te pegar no domingo. Manja aquele chinelo de mãe que você pode fazer a curva que for, o chinelo vai atrás? Manja? Manja aquela? Hã?
não erra uma. Você sabe, né? Se tu tivesse tomado a surra que tu mereceu, é que a gente olha para ti como Jesus olha, ama, prega e espera que Jesus faça a obra. E se Jesus não conseguir fazer a obra, quem vai perder ele mesmo. Então a condição principal é: o rapaz sai, repete comigo, diz assim, entristecido. O rapaz sai entristecido. A tristeza não é sentimento do espírito. Viu? A tristeza é a contraposição do desejo da carne. Tenho um desejo forte da minha carne. Não consigo realizar. Fico triste. Então ele sai de lá entristecido pela palavra que Jesus disse. Qual foi a palavra? Vende tudo que você tem, dá o teu dinheiro aos pobres, e você terá, olha só o que ele diz, e terá um tesouro no céu. Aí depois de você ter o tesouro no céu, é que ele diz, toma a tua cruz e me segue. Ou seja, quem segue a Jesus, embora tenha perdido tudo, continua rico. Meu Deus, que é isso? Olha, Jesus não disse que o tesouro vinha depois de seguir ele. O tesouro vem antes. Você vende, dá o dinheiro, pronto. A medida proporcional é depositada na tua conta lá. Certo? E aí o que acontece? Pega agora a tua cruz, que foi a única coisa que sobrou, e vai seguir Jesus. Só que você não segue Jesus com nada. Você segue Jesus sem nada. Porque enquanto você tiver alguma coisa para se agarrar, a hora que chegar o problema, você vai largar de Jesus e vai se agarrar naquilo que você está caminhando junto. E Jesus é expert em arrancar tudo que a gente tem, irmão. Porque Ele sabe bem a medida daquilo que Ele tem para nos dar. E a promessa é 30, 60 e 100 vezes mais é aquilo que Ele vai te dar. Mas não espera depositada da tua conta do Nubank, não vai dar. Bancozinho vagabundo é o Nubank, irmão. Isso é banco de crente. C6, Nubank, Inter. Isso é coisa de crente, irmão. Coisa de crente que não quer nada com imposto de renda. Desculpa, mas eu tenho conta no Inter, irmão. Então o cara entristecido foi, porque ele tinha muitas posses. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Jesus não está falando mal das riquezas. Jesus não está falando mal daqueles que são bem apossados financeiramente porque trabalharam. Não está falando disso. O grande problema é a gente colocar nas riquezas a nossa confiança. Entende? É as pessoas quererem correr da pandemia e ir morrer de Covid no interior. Certo? Por quê? Porque Deus ele não diz, irmão, que você só vai ser protegido num determinado lugar. O lugar que você vai ser protegido é debaixo das asas do Altíssimo. Ali você está protegido, à sombra do Onipotente. Ali você descansa. Então, nada dos teus planos podem ser maiores do que aquilo que Deus determinou para a minha vida e para a sua vida. Então os discípulos dizem assim para ele: quão difícil é confiar nas riquezas, Jesus dizendo. E ele diz assim: cara, é mais fácil eu passar um camelo pelo fundo da agulha. E aí tem um segredo: não é o camelo linha passar pelo fundo da agulha, porque naquela época não tinha agulha assim. Haja visto que os panos, a maioria dos panos chiques não recebiam costura. A veste de Jesus não tinha costura. Era uma veste talar.
Então, desde um lado até o outro não tinha costura. A máquina da tecelã fazia de acordo com o corpo da pessoa. E onde é que Jesus arrumou aquela roupa, não me explica. Eu sei que ele tinha uma veste lá. É o que está escrito na Bíblia. E tentaram até dividir as vestes dele, mas também não servia para mais ninguém, era para ele. Então Jesus está falando do camelo animal, e ele está falando da agulha, fundo da agulha, está falando da porta. Porque toda porta grande, ela tinha uma contraporta. Essa contraporta era uma porta mais baixa. Era uma porta que se fechava com ferro, não se fechava com madeira. Era uma contraporta. Nessa contraporta, camelos com carga não conseguiam passar. Então Jesus está dizendo, passar no fundo de uma agulha. A porta do fundo da porta principal era a porta agulha. Então quem traduziu de uma forma aportuguesada e estragou o texto. Era passar pela porta do fundo, a qual se chamava agulha, porque a porta da frente era a porta aberta, a porta formosa, a porta dos leões. E todas elas tinham uma porta agulha. Quando nós fomos visitar a sepultura a sepultura não, o caixão de Davi, que está lá na porta dos leões, nós vemos lá que tem a escultura de Davi aqui tem a porta dos leões, uma contraporta e depois a porta à esquerda, onde está lá o sarcófago de Davi, coberto por um estofo de linho azul, bordado com ouro, uma coisa linda. Essa porta agulha que Jesus está dizendo, porque o camelo, com aproximadamente quase 4 metros de altura, da cabeça, a corcova dele chegando aí a quase 3 metros, 3,40 metros, com uma carga superior, ia chegar a quase 5 metros. Ele não consegue passar na porta. Então o proprietário tinha que fazer uma coisa. Ou ele tirava toda a carga, porque ele não tinha ensinado o camelo, ou ele levava o camelo até próximo da porta. Ele chegava com a sua varinha guia e tocava na rótula do joelho dianteiro, e o camelo, quando o camelo abaixava, ele tocava na bundinha do camelo e o camelo andava. Quando ele levantasse do outro lado, a carga tinha passado. O que Jesus está dizendo aqui é mais fácil passar um camelo que sabe abaixar segundo a ordem do seu Senhor, do que um rico que não vai baixar o queixo nunca. Então quando Jesus ele entra nessa conversa, os discípulos chegam para ele e dizem assim. Com isso, eles ficaram ainda mais assustados. Sabe por quê? Porque alguns deles eram pescadores humildes. Quando eles começaram a andar com Jesus, eles foram ficando soberbos. E Jesus não prega uma mensagem à toa, ele está falando com os discípulos também. A soberba de Pedro fez com que a igreja de Jerusalém não existisse hoje. E o soberbo sempre tem 2 caminhos, um revelado e um escondido. E aí chega Paulo e revela para Pedro: você vai continuar em cima do muro até quando? Se vem o judeu, você manda se circuncidar. Se vem o gentio, você fala que não precisa se circuncidar. Deixa de ter 2 caras, decide para quem é que você vai pregar. Eu faço questão de te dar oportunidade. E o que é que Paulo está fazendo? A mesma coisa que Abraão fez com Ló. Porque Abraão sabia que dificilmente a soberba sai por si só da vida de um homem. E ele também sabia que Pedro, ele era esse cara. Tanto é que Jesus chega para Pedro e diz assim, Pedro pergunta para ele: quando é que esse cara aí vai morrer? Falando de João. Pedro recebe a seguinte resposta: ele vai morrer quando eu quiser que ele morra. E quanto a mim, eu não sou uma bênção? Jesus responde para ele: você só vai ser uma bênção depois que você ficar velho. Agora, o que Jesus está dizendo? Agora, você não é uma bênção. Você anda comigo, é o meu futuro líder, mas você não é uma bênção, Pedro. Você vai ser uma bênção porque vai chegar um dia na tua vida que vão conduzir você para onde você não quer ir. Vão dar uma roupa para você que você não quer vestir. Então vai chegar uma hora que você vai obedecer à força, Pedro. Aí você vai ser uma bênção. Eu quero que você obedeça por amor. Você não quer obedecer.
Eu estou pregando o evangelho, você diz que eu tenho que mudar o discurso. Eu estou querendo ir para a cruz, você diz que só se passar por cima de você, Satanás. Então você não é uma bênção. E isso fazia com que os discípulos fossem se rebelando. Por quê? Porque Jesus chega para eles e diz assim: escolhe 70 junto com eles e manda. Vai fazer a obra, vai pregar o evangelho. Quando eles voltam soberbos. E Jesus pergunta: por que vocês estão com essa cara aí? Porque pregamos o evangelho, os demônios tudo no nosso pé, oh glória. E vocês estão satisfeitos porque os demônios se dobram? Vocês têm que estar satisfeitos porque o seu nome está escrito no livro da vida. Jesus sempre dando a dica para eles. Alguns aprenderam, outros não, irmãos. Então, eu serei injusto com o céu se eu achar que todos vocês estão recebendo essa mensagem. Porque eu sei que não estão. Eu estou derramando um olhar fixo no seu olho. Eu estou amando você através dessa mensagem. E eu estou recebendo de volta. Está batendo aí, está voltando para cá. Não te serve essa mensagem. E você acha que eu estou preocupado com isso? A grande realidade é que Deus não te deu para mim. Porque o próprio Senhor Jesus, quando foi orar no sermão em João 17, ele diz: aqueles a quem tu me deste, eu estou entregando de volta para ti, menos aquele que é o filho da perdição, que o Senhor usou para que se cumprisse as Escrituras. Então até o meu e o seu endemoniamento Deus vai usar para cumprir as Escrituras. Então quando ele diz isso para os discípulos chegam para ele e dizem assim: ué, então quem é que vai poder se salvar? Sabe qual é a resposta? Sabe por que eu parei aqui? Porque a resposta é a seguinte: ninguém, se do alto não lhes for concedido. Ou você está achando que você vai se salvar por aquilo que você faz? Oxe, se você estiver fazendo alguma coisa para se salvar, perdeu a salvação. Salvação é algo que é concedido pelo alto. Porque eu não mereço, você não merece. E Jesus nos amou olhando para nós. Através deste amor e da nossa reciprocidade em amá-lo, tentando, não vamos conseguir, tentando oferecer para ele uma parte desse amor de volta. A gente consegue, Caio? A gente consegue, Marco? A gente consegue amá-lo, Beth, do jeito que ele nos amou? Gisele, a gente consegue amar Jesus do jeito que ele nos amou? Tom, a gente consegue amar Jesus do jeito que ele nos amou? Um dia vendendo maconha e cocaína na biqueira e hoje entregando profecia para o apóstolo da igreja. Você consegue entregar para ele de volta? A grande conversa, irmãos, não é vender tudo. A grande conversa é ter amado alguém antes para poder dar. Você não vai sair dando para quem você não conhece. Jesus nunca fez isso. O que vocês têm aí para comer? Não temos nada. Aí Marcos está escondido lá no meio do povo, cutuca um discípulo, aponta para o menininho. Aí dizem: tem um menininho ali ó, com alguns pães e uns peixinhos. O cara vai lá nele, conhece o menino primeiro: pai do senhor, tudo bem? Quantos pães e quantos peixinhos tem aqui? É que o mestre está precisando, vamos lá, vamos. Jesus, o discípulo pega o menino, que já o conheceu, e chega lá para Jesus e diz assim: olha, esse garoto aqui, você conhece ele, meu amigo. Ele tem alguns pães e os peixes, ele quer ceder para o senhor. Tá bom, é ele que está cedendo? É ele que está cedendo, joia. O menino fica observando a conversa. Jesus pega 12 cestos, eles são em 12. Inclusive foi cesto para a mão de Tomé. Inclusive foi cesto para a mão de Judas. Certo? Porque Jesus não faz acepção de... E ele sempre está esperando que a qualquer momento você vai se converter. Então não fique pensando que essa mensagem é só para os Pedro, Tiago e João, não. Essa mensagem é para Tomé e é para Judas também. E ele vai te entregar o cesto na mão nessa noite. E a multiplicação vai ser feita e você vai observar. Mas, diga assim, mas
A resposta vem depois de que toda a multidão foi alimentada. Porque depois que toda a multidão foi alimentada, sobrou 12 cestos cheios. Aí os discípulos, todos eles com o cesto cheio na mão. Sorrisão, ó. Não, Jesus perguntou, quanto você tem? Não tenho nada, mas tem um menino ali que tem. Tá bom então. Então os 12 com o cesto cheio e o menininho assim, ó. Só que o menininho, não fique pensando, viu? Comeu também. Os discípulos comeram também. Porque a Bíblia diz que nós precisamos olhar primeiramente para os da casa. Então você não vai ser usado para alimentar alguém, você vai passar fome na sua casa. Isso nunca vai acontecer. Quando alguém pedir 1 quilo de alimento, traga. Não vai faltar na sua casa. Se você olhou primeiro para os da casa, Deus vai olhar também para os da casa. E você faz parte da casa, então você também vai ser socorrido. Aí Jesus chega para os 12 e diz assim: qual é o CEP do menino? Ele mora ali na vila ali. Tá bom, vamos lá na casa dele. Mas Jesus, que geladeira nós vamos guardar? É na dele. Mas Jesus é muita coisa. Ele tinha, ele deu. Vocês não tinham, vocês não deram. Ele tinha, ele recebe. Você não deu, você não recebe. Simples assim, assim funciona. Aí chegou lá na casa dele lá. A bispa contou esse testemunho, não lembro para quem foi. Estava na nossa casa lá um grupo de pessoas. E ela contou um dia que nós estávamos lá em casa. Não lembro o nome daquela bexiga daquela rua. Eu sei que era ali na Vila Sabrina, no sobrado da Vila Sabrina. Baltazar Fidelis. Estávamos morando ali na Baltazar Fidelis. E tinha uma caixa cor-de-rosa, que nós temos essa caixinha até hoje no armário. Uma caixinha cor-de-rosa onde tinha todas as contas da igreja lá. E a tampa da caixa estava levantada, porque as contas eram maiores do que o tamanho da caixa. E a gente não tinha como pagar, irmão. Não tinha como pagar. Só que todo mundo que vinha pedir socorro, tome aqui, tome aqui, tome aqui. E socorrendo da igreja, cesta básica e abençoando. Aí chega um dia um amigo nosso, para lá na porta de casa, buzina. E aí, tudo bem, irmão? Tudo bem? Estou aqui com a minha esposa. Oh, entra aqui, pai, entrou em casa. Aí o cara pisou na sala, ele pisou na sala assim. Deus mandou você trazer a caixa cor-de-rosa e colocar na minha mão. Aí ela falou assim: caixa cor-de-rosa? O profeta disse assim: não se faça de boba, pega a caixa e traz aqui. Aí o que ela fez? Foi lá na cozinha. Foi lá na cozinha, tirou a tampa da caixa, pegou as contas mais gordas, deixou as fininhas lá e trouxe. Ele falou assim: todas. Não é todos, tá, irmão? É todas. Ai, meu Deus, que vergonha. Vai lá, pega lá. Pegou tudo, pegou tudo. E eu lembro bem, irmão, que naquela semana, o Samuel, pequenininho, Samuel tinha dito para nós assim: eu estou com vontade de comer chocolate. Ele não tinha chocolate em casa. É, Todd, né? A gente não tinha Todd em casa. E aí aquele rapaz disse assim: amanhã eu vou estar trazendo aqui as contas todas quitadas. Deus mandou eu pagar todas as contas da igreja. Meu Deus. Aí ele ia saindo, ele disse assim: aí tem mais. Amanhã vai a senhora e a minha esposa. Vocês vão aqui num supermercado e nós vamos fazer uma compra para sua casa. Aí ela foi lá no supermercado. Quando chegou lá, a irmã pegou um carrinho e deu 2 carrinhos para ela. E ela disse assim: o que eu colocar no meu carrinho, você vai colocar no seu carrinho. Certo? Então ela foi colocando, chapou o carrinho, os 3 carrinhos chapados. Passou no caixa os 3 carrinhos, pagou os 3 carrinhos. Ela disse assim: como é que nós vamos separar isso daqui? Ela disse assim: não, é que os 3 é seu. Aí chegou em casa aquele monte de coisa. Jogaram todas as sacolas do carro. E a sacola no supermercado lá, que a gente foi um tal de roldão, né?
lá na Avenida do Estado, os caras, eles dão um nó naquela bexiga, naquela sacola, que ela não abre. É um negócio tão estranho, né, que eles fazem lá, que passa um negócio assim, né? Parece nó de pecado da língua do crente. O negócio fica tudo enroscado assim, que não sai o bagulho. Aí o que acontece, né? Foram me pegando no carro e jogando na cozinha. Pegando no carro, jogando na cozinha, pegando no carro. Acabou a sacola, a gente entra. Uma sacola abriu. O que foi que caiu pro lado de fora? Só ele lá. Tipo assim, né? Eu ouvi a voz do menino. Chegamos lá, oramos, foram embora. Aí ela vai fazendo a separação. Fazendo a separação. Eu falei assim, mas o que é isso aí? Ela disse, isso aqui é para o irmão Beltrano, isso aqui é para o irmão Cicrano, isso aqui é para o irmão Altrano, isso aqui é para o irmão Fulano, isso aqui é para o irmão não sei o quê. Dividiu a compra, irmão. A gente ficou com aquilo que a gente sabia que ia precisar. Aí eu quero que você pergunte para qualquer pessoa que já foi na nossa casa comer alguma vez. A gente faz uma tigela de arroz assim. Zélia que eu digo. A gente faz uma tigela de arroz assim. Tem 10 pessoas sentadas. Come as 10. E a tigela está cheia. É sempre, não é de vez em quando. É sempre assim. Sempre. Porque esse amor derramado é o amor que tem que ser praticado. E o que Jesus está tentando passar para os discípulos é isso aqui. Porque vai chegar um dia que nós vamos lá para o reino dos céus e vai ter o reino de Cristo. O reino dos céus é diferente do reino de Cristo. O reino de Cristo é o milenar. É o que ele vai gerenciar com vara de ferro. Quem ficar vai se lascar. Certo? Agora, lá no reino celestial, irmãos, é algo que você não consegue entender o que tem lá. Você demorou a tua vida toda para comprar um cafofo. Um cafofinho. E ainda quando foi arrebatado, deixou a dívida para os testemunhas de Jeová para pagar. Porque o povo vai ter que pagar a dívida. Presta atenção. E vai ficar com o nome sujo na terra ainda. Vai arrebatar e ficou com o nome sujo. Porque os 60 anos para pagar a sua casa, você comprou a casa com 40, tem 60 anos de financiamento. Como é que você vai pagar isso aí? Não vai pagar. E aí tu fica todo mês, é 4 pau, é 5 pau, é 3 pau, é 2 pau, sabendo que Jesus vai arrebatar. Você está sabendo. Está sabendo, você está pegando o recurso que Deus está te dando, porque você acha que Ele não vai arrebatar. Mas Ele vai cobrar, porque todo recurso que você acha que você tem não é teu, é dele. Ele comprou você, com o sangue dele, Ele comprou você e tudo que você tem. E você acha que Ele não vai vir pedir conta, como está escrito nas parábolas que Jesus contou. Aquele senhor distribuiu seus dons, foi fazer uma volta, voltou e pediu conta. A gente acha, mas não é assim que vai ser. Ele vai pedir conta. Agora, mais do que tudo, a gente sabe que a proximidade é letal, está perto. Nós sabemos, nós estamos vendo a natureza berrando, gritando. A terra está chorando. Pessoas estão morrendo sem saber do que morreu. Dia 30 está aí, a agenda vai ser aberta. Então, se dia 30 é verdade que a agenda vai ser aberta, e eu não sabia disso, porque o ano passado não tinha essa data ainda, o mês que vem é mês do temor. Ou você teme a Deus, ou você vai se lascar. Os primeiros da fila são as crianças. Tá bom? Então deixa eu avisar. Os primeiros da fila são as crianças. Eles querem matar as crianças. Ok? Então, vai por mim. Tema a Deus.
As crianças vão ser mortas sentadas no sofá de casa olhando para a TV. Existem ondas cerebrais que, se colocadas em funcionamento acima de uma determinada frequência de hertz, geram morte instantânea. O projeto Blue Beam tem um reator de ondas. Para vocês terem ideia como funciona. Um cara que já teve a sua retina mapeada por intermédio desses dispositivos que você faz a leitura da retina. A retina dele já foi mapeada. E na retina você mapeia o cérebro. Então, esse cara tem uma frequência cerebral que não é igual a de mais nenhum ser humano na Terra. Cada ser humano tem uma frequência na sua mente. Se esse cara estiver passando, eu mostrei isso há 5 anos atrás. Se esse cara estiver passando numa avenida e um emissor desta onda disser o meu nome, Gilson, aonde eu estiver, eu não vou ouvir ele falando, a minha mente vai ouvir ele falando. E eu vou parar, e ele vai dizer, olhe para cima, eu vou olhar, atrás de você eu vou olhar. Você está me vendo? É um emissor de onda. Então, se isso há 5 anos atrás já estava fluente, o que é que se pode fazer através de um televisor hoje? Quantos de vocês não assistem um filme e ficam depressivos depois do filme? Quantos de vocês não assistem um filme e dizem, agora eu vou sair, eu vou arrebentar com tudo? O filme te leva lá para cima. Quantos de vocês não ficam vingativos depois de um filme? Você sabe o que é aquelas ondas? Não é as frases, não é aquilo que você está vendo. É aquilo que está sendo colocado na sua mente de forma sorrateira. Não fique esperando o chip. Todos já estamos chipados. Assim como Caim foi chipado, você também está. Ou você acha que você não morreu até hoje na terra por quê? Porque Deus te botou uma marca. Agora escolha se essa marca é de Cristo ou do Satanás, você que escolhe. Não fique com medo do chip da besta, você já está marcado com o sangue de Jesus Cristo. Agora seja fiel a Ele, seja verdadeiro a Ele. Não fique tendo um cristianismo meia boca. Você peca sabendo que está pecando, vai lá e peca, e no outro dia repete, no outro dia repete. Que temor a gente tem? Nenhum. Termina a mensagem dizendo, Jesus, fixando os olhos neles, disse, no verso 27, para o homem é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. É isso que veio como resposta à pergunta que os discípulos fizeram: quem é que pode se salvar? Então aí, você que ficou nervoso comigo quando eu disse aquilo que você faz não vai te ajudar, Jesus responde dizendo, para você se salvar é impossível. E aí eu disse, a tua salvação vem do alto. Você ficou nervoso comigo, você queria jogar cadeira em mim. Não. Para Deus nada é impossível. Eu olho para mim, eu digo, para Deus nada é impossível. Nada. O que já fizeram comigo, irmão, depois de crente, nunca fizeram comigo antes de eu ser crente. E quando eu queria fazer, Jesus dizia, cala sua boca, fica quieto, some, vai embora. Mas Jesus, vai embora. Vamos rápido no meio das pernas e vai embora, some. Deixa que com cada um deles eu cuido. Cada um deles eu trato. E quando eu tratar com eles, eu vou avisar que eu estou tratando por causa disso aqui. Nada fica sem resposta no céu. Nenhum tipo de perseguição que fizeram contra você fica sem resposta. Nada fica sem
resposta. Eu vou repetir, nada fica sem resposta. Tem coisas que você diz, aconteceu isso comigo, não teve resposta. Você não sabe da resposta, mas a resposta já chegou. Tem gente aqui que você não está dormindo por causa dele, já morreu faz 3 anos, você não está dormindo ainda. Eu termino a mensagem convidando você para se desprender dessa algema. É como se um anjo chegasse para você e dissesse assim: quer continuar com a tornozeleira eletrônica? Continua, a chave está aqui, ó. Quer continuar com essa bola de ferro presa nos teus pés? Está aí, ó. Não fica pensando no que fizeram para você, pensa no que Deus já fez por você. Não fica pensando das formas mais esdrúxulas que te trataram. Fica pensando com o amor que Jesus te tratou. Reverta isso, reverta esta maldição em bênção.